Fala galera do canal Melhor Análise, vamos para mais um vídeo. Deixa a inscrição, seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, ativa o sininho das notificações. E vamos falar desse domingão de futebol. Começando do Palmeiras, que empatou com o São Paulo fora de casa no Morumbi 1-1. Palmeiras começou o jogo bem, jogou o primeiro tempo bem. Só que daí numa falha do Everton, teve o gol do São Paulo. Ele jogou a bola na fogueira pro Richard Rios, ele não teve como fazer muita coisa. E aí o São Paulo fez o gol, com o Alisson. Mas o Palmeiras começou melhor o jogo, aí depois que tomou o gol equilibrou. Aí começou o segundo tempo, Palmeiras bem. Aí o goleiro de São Paulo pulou. Quem alcançou a bola foi o Murilo e ele, deu um soco na cabeça do Murilo. Ou seja, pênalti. Ah, mas o goleiro, quando ele sempre pula assim, não, ele pula e pega a bola. Porque normalmente o goleiro ergue as mãos e tem vantagem. Só que ele pulou atrasado, o Murilo que pulou primeiro, e na hora que ele pulou ele não conseguiu pegar a bola. Quem pegou a bola foi o Murilo. E ele deu na cabeça do Murilo. Ou seja, foi pênalti. Só que normalmente nesses lances, o goleiro que leva vantagem porque ele põe as mãos e chega primeiro na bola. E esse o Rafael foi mal, não chegou primeiro. E aí acabou fazendo a falta no Murilo, pênalti. Só que normalmente, como o goleiro pode usar as mãos, quem chega primeiro ou quem pega a bola, é um goleiro. Aí o goleiro pega a bola e o outro, como não conseguiu pegar a bola, ele acaba atingindo o goleiro, E nessa foi o contrário. O Murilo que chegou primeiro, o Rafael pulou atrasado. Aí o Murilo pegou a bola, aí como o goleiro não pegou a bola, ele atingiu o Murilo com a mão. Aí o Palmeiras empatou. Aí estão reclamando desse pênalti. Mas daí tem que dar em todo jogo. Não, é o que eu falei, é porque normalmente o goleiro leva a vantagem. Por quê? Porque ele usa as mãos em todo o jogo. E aí ele leva a vantagem, entendeu? E aí normalmente quem sofre a falta é o goleiro, porque ele que chega primeiro na bola, porque ele usa as mãos. E nessa o Rafael foi mal. A única coisa que pode falar é que lá de vez em quando, que é lá de vez em quando mesmo, que o goleiro não consegue pegar a bola, quem pega o atacante, o goleiro atinge e às vezes não é dado pênalti. Só isso que pode falar. Mas é lá de vez em quando que isso acontece. Entendeu? Porque é difícil o goleiro não chegar primeiro com as mãos erguidas, entendeu? É muito difícil isso acontecer. Às vezes acontece de dar o pênalti e o juiz às vezes dá, às vezes se equivoca. Mas isso é muito difícil de acontecer porque o goleiro usa as mãos. Aí o jogo foi equilibrado até o final. Só que daí o São Paulo reclama de um pênalti que não foi pênalti. Ele só foi no VAR, ele só escutou o VAR e foi no VAR. Porque ele tinha dado pênalti pro Palmeiras por causa da pressão. Só por isso que ele foi. E não foi pênalti, ele reviu. Caçaram pelo em ovo. Ficou 2 horas lá caçando pelo em ovo. O árbitro caçou pelo em ovo. Só chamou ele por causa da pressão de ter marcado pênalti pro Palmeiras, que foi pênalti. Os árbitros têm que ter pulso. Ah, não é porque eu marco lá que eu tenho que marcar aqui. É o que é o certo. E aí eles mandaram ver. E como não foi pênalti, ele, não, eu não vou dar um pênalti desse. Mas ele foi chamado por causa da pressão de ter marcado um pro Palmeiras. E aí estão reclamando também de uma expulsão do Richard Rios no lance do gol do São Paulo, Ele pisou na perna do Pablo Maia. Eu achei que foi um cartão amarelo, mas ficou no limite ali. Mas não foi para expulsão, na minha opinião. Foi um cartão amarelo bem dado. Aí estão reclamando, mas não foi tipo escandaloso. O árbitro pode ter errado, mas na minha opinião ele não errou. Ou seja, não foi tão escandaloso assim. Tem o Mauro Betti na transmissão, que normalmente sempre fala contra o Palmeiras, para não dizer que ele tá sendo clubista, porque tem muitos que falam contra o time do coração para dizer que não tá sendo clubista. E nessa não, nessa ele falou a verdade e foi lá, falou, não foi por expulsão, entendeu? E muitos estão falando que não foi por expulsão e muitos estão falando que foi por expulsão, ou seja, essa foi a interpretação do árbitro. Mas daí o São Paulo tá fazendo um escândalo, o Júlio Casares tá fazendo um escândalo. Quando o Palmeiras faz, todo mundo critica, o Abel não pode falar da arbitragem. Aí ele falando, foi por expulsão clara. Depende, às vezes o árbitro achou que não foi, muita gente acha que foi, muita gente acha que não foi. Aí ele falou, se ele marcou esse pênalti, tem que marcar todo o jogo. Não, é o que eu falei. E foi pênalti. E o lance do São Paulo não foi pênalti. Ele chamou só por causa da pressão.
E aí ele falando, chega do Abel apitar jogo. Mano, o Abel reclama pouco depois do ano passado. Lembra que ele pegou o celular do repórter lá? Depois daquele lance, ele tá falando muito pouco. E quando ele reclama, nossa, o Abel tá reclamando, não sei o que, cartão. O Abel apita jogo, velho. Todo treinador apita jogo no futebol brasileiro. Todo treinador apita jogo. Todo treinador reclama de arbitragem. Aí quando o Abel reclama, vira assunto na imprensa do Brasil inteiro. É uma comoção geral. Nossa, o Abel reclamou, mas todo mundo reclama. E ele reclama normalmente muito menos que o do lado e toma cartão. É falado. Mas o outro não reclama também. Não, o Abel reclama, tá reclamando demais. E os outros não reclamam. Quando o Abel reclama é uma comoção geral. É só você ver, o Abel estou o microfone, o São Paulo estou 4 vezes e ninguém falou nada. Entendeu? E outra, o Abel vai tomar mais cartão. Ele tá aqui no Brasil desde o... Ele é o que mais tempo tá sem ser demitido. Então, se for contar os cartões dele, ele vai estar mais, porque ele tá interrupto. Né? Aí o Abel, o treinador fica reclamando, e quando ele reclama, não, o Abel não sei o que, é uma comoção geral. Ele não pode fazer nada que... Não, ele não pode, não sei o que, mas o treinador tá fazendo também. Entendeu? Mas se ele passar do ponto, ele tem que dar cartão, como tem que dar pros outros. Mas às vezes ele dá porque é o Abel. E às vezes a imprensa fala, mas e o outro não reclama de certo. Entendeu? Como eu falei, se ele passar do ponto, tanto um quanto o outro tem que dar. Né? Mas daí os caras exageram. O Abel vai reclamar, não, o Abel não sei o que. Não é bem assim. Se ele passar do ponto, beleza. Mas todo mundo reclama. Aí, e outra coisa. Quanto o Mirassol teve 2 pênaltis pro Palmeiras que não mostraram nem repetição. Não mostraram nem repetição. Aí ninguém fala nada. Aí quando marca um pênalti pro Palmeiras bem marcado, é uma comoção geral. Entendeu? Ninguém falou nada naquele lance do Corinthians na Portuguesa. Se o Palmeiras tem um pênalti daquele, não, que foi marcado Palmeiras, que não acontece, é uma comoção do Brasil geral, inteiro. Entendeu? No meio do jogo, vai dar polêmica, vai dar polêmica. Mas aí quando é o Palmeiras, ninguém fala nada, né? É só você ver, na quarta final da Copa do Brasil, lá no Morumbi, que o Palmeiras perdeu pro São Paulo, teve um pênalti não marcado pro Palmeiras, ninguém falou nada. Se não é marcado pro São Paulo, é uma comoção geral. E só o Abel reclama, não, o Abel tá errado, não sei o quê. O cara deu um carrinho no Henrique pra cartão amarelo, o juiz não deu nem falta, como você não quer que o Abel fica doido? Aí o outro técnico fica doido, não, mas o Abel, não sei o quê. E isso é que o Abel é perseguido, isso já tá claro pra todo mundo, que nem os corintianos falam. Ele vai chegar uma hora e vai querer ir embora, porque todo mundo persegue ele. Olha o que o Mano Menezes faz, Luxemburgo, e os outros treinadores fazem e ninguém fala nada. Entendeu? Aí estão reclamando, nossa, o pênalti pro São Paulo, a expulsão não sei o que, comoção geral. Mas daí quando é pro Palmeiras, ou quando o Palmeiras o Palmeiras tem uma expulsão, não foi não sei o que. Mas daí quando é não pênalti pro Corinthians, ninguém fala nada. Muitas vezes são. Ninguém fala nada. Isso é uma vergonha. E aí eu não sei bem. O que eu sei o São Paulo não cedeu a sala de entrevista pro Palmeiras e só avisou no final do jogo. Aí o Palmeiras não teve tempo hábil para achar uma outra sala confortável e o Palmeiras resolveu não dar entrevista. Aí o Abel foi perguntado e nem falou, ele só falou até fora do microfone. Não nos deixaram falar. Que eu sei, no Allianz Parque, o Palmeiras deu uma sala diferente pro não uma sala de entrevista, uma outra sala pro São Paulo das entrevistas, mas ele deu bem antes, o São Paulo deu depois. E aí o São Paulo, de forma de retaliação, não deu a sala de entrevista. Eu não sei por que o Palmeiras não deu, se foi por causa que era rival, não sei o que, ou se foi porque o Abel tava usando no momento, ou se eles entenderam mal, ou se normalmente é feito isso e eles retaliaram, né? Eu só sei que de vez em quando o técnico, às vezes nem fala na sala de entrevista, sabendo que tem, ninguém fala nada. Às vezes o São Paulo entendeu mal e foi lá e fez a retaliação. Ou não, ou às vezes porque era rival, o Palmeiras fez aquilo. Mas eu não sei direito. E aí o São Paulo, no finalzinho do jogo, avisou que o Palmeiras não ia ter essa entrevista. O Palmeiras não teve tempo hábil e não falou nenhum jogador e nem o Abel Ferreira vai dar entrevista. Porque
porque é uma vergonha o que o São Paulo fez. São Paulo se apequena. Podia ser assim, não, nós recebemos bem os nossos rivais. Eu não sei se o Palmeiras fez por gosto, como eu falei, ou qualquer outra coisa, eu não sei. Se eu soubesse, eu ia falar o certo, mas eu não sei. Mas o São Paulo podia dar exemplo, não, nós vamos receber bem, porque vamos dar um exemplo. E aí se a pequena não dá sala de entrevista, avisa no final do jogo. Uma vergonha. E o escândalo que o São Paulo tá fazendo, além de desnecessário, fala coisa que não é verdade. Ah, o Abel apita o jogo. Ele reclamou 2 vezes com razão. E os outros técnicos não reclamam, e muito mais, mas daí ninguém vai falar nada. Aí quando o Abel reclama, não pode. Ah, é brincadeira. Fora a xenofobia que recebe, e os outros técnicos não reclamam, certo? Aí falando de outros assuntos, o Fluminense perdeu pro Botafogo 4-2. Aí o Botafogo tá eliminado da Taça Guanabara pro Nova Iguaçu, que vai, né, no lugar dos 4 grandes. O Vasco tá classificado, né? O Nova Iguaçu e o Fluminense e o Flamengo. O Botafogo tá eliminado, que não deixa de ser uma vergonha, né? Por causa do investimento. Pelo 2º ano consecutivo, mais vergonheiro ainda, né? E o Fluminense desligou nos últimos jogos também por causa da Recopa. E hoje também por causa da ressaca, mas não podia acontecer, né? E ficou em 4º lugar e vai enfrentar o Flamengo na semifinal, sabendo que podia enfrentar o Nova Iguaçu. E enfrentar talvez, que nem nos últimos anos, o Flamengo na final. Aí vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense dormiu nas últimas rodadas, podia ter pegado o Nova Iguaçu. Mas o Flamengo pode eliminar o Fluminense pode eliminar o Flamengo, mas vamos ver. Aí o Vasco ganhou, se classificou, né? No lugar do Botafogo, né? E aí o Santos perdeu pro Bragantino, resultado bom, Palmeiras pensando na classificação geral, que não tá definido ainda, mas tem vantagem na última rodada. Então é isso. Mantém mais vídeo, deixa a inscrição, seu like, compartilha o vídeo com todo mundo, espalhe pra todo mundo. Esconderam o Campeonato Brasileiro do Palmeiras do ano passado.